Beijo, gente. Obrigado por você existir. Eu te amo cada um de vocês, em amor de Cristo. Não quero perder nenhum de vocês por nada desse mundo. Meu Senhor, meu Salvador, tudo que vou falar aqui seja pela glória do Senhor, toda honra, toda glória, pela salvação da humanidade, pelo meu entendimento e pelo entendimento de vocês. Tem ouvido para ouvir? Ouçam as vozes do vento. Meu nome é Alexandre, sou um discípulo, um servo, um alimentador da palavra. Levo a palavra ao pé da letra. Decidi decididamente morrer por Jesus Cristo, perder tudo e todas as coisas, não perderei meu livre-arbítrio, minha dignidade e minha fé, ligado diretamente aos céus, ao Pai. Portanto, farei tudo o que é certo e reto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E peço-vos que vocês também façam o mesmo. Vem comigo. Olha, gente, o livro de Lamentações é um livro único no Antigo Testamento, que contém 5 poemas de um autor anônimo que sobreviveu e agora reflete sobre o cerco babilônico de Jerusalém e a destruição e o exílio que seguiram. Lembre-se da história completa dos livros de 2 Reis. A queda de Jerusalém e o exílio foi a catástrofe mais horrenda na história de Israel até esse ponto. Então lembre-se, gente, Deus havia prometido a terra a Abraão. Ele tinha dado a Davi para tornar Jerusalém a capital de Israel. E de Davi veio a linhagem real dos reis. Dos livros de Reis, você tinha a presença de Deus ali no templo, onde os sacerdotes mantinham os rituais da adoração de Israel. E depois de 500 anos de toda essa história, no verão de 587 a.C., a cidade caiu para a Babilônia. Gente, abre os ouvidos, tudo foi dizimado e destruído. O livro das Lamentações é um memorial da dor e da confusão dos israelitas depois dessa destruição. Os poemas de Lamentações encontrados aqui no livro não são os únicos encontrados na Bíblia. Há muitos deles no livro de Salmos. E esses poemas bíblicos de Lamentações fazem várias coisas. Eles são uma forma de protesto ou eles são uma maneira de chamar a atenção de todos, incluindo a de quem é de Deus, para as coisas horríveis que acontecem nesse mundo e que não devem ser toleradas. Eles são uma maneira de processar a emoção. Assim, nesses poemas, gente, abre os ouvidos, o povo de Deus desabafa sua raiva e consternação com a ruína causada pelo pecado e egoísmo das pessoas. E esses poemas são um lugar para expressar confusões. O sofrimento nos faz perguntas sobre o caráter e as promessas de Deus, e nada disso é desprezado na Bíblia. Exatamente o oposto. Esses poemas de Lamentações dão uma dignidade sagrada ao sofrimento humano. E assim essas palavras humanas de pesar, que são endereçadas a Deus, agora se tornam parte da palavra de Deus para teus povos. O conceito desses 5 poemas é muito intencional, é parte da mensagem do livro. Portanto, os capítulos de 1 a 4 são chamados acrósticos, o que significa poemas do alfabeto. Cada verso poético começa com cada letra do poeta hebraico, né? Essa tornada linear existe por uma forte constante de uma dor e uma luta confuso que é explorada nesses poemas. Então é como se o sofrimento de Israel fosse explorada de A a Z e tentando expressar algo inexprimível. Os capítulos 1 e 2 têm versículos por letra, com conceitos muito semelhantes, mas portanto, o capítulo 1 se concentra num pesar, numa vergonha, numa figura chamada de a Senhora de Sião. O poeta personifica a cidade de Jerusalém como uma, também chamada de Filha de Sião, e ela aceita sozinha, e ela está enlutada com seus entes queridos, devastadas, e ninguém vem consolá-las. É uma metáfora muito poderosa, e então a Senhora de Sião, do Monte Sião, fala e clama ao Senhor para olhar para teus destinos. E através dessa imagem o poeta nos mostra que a destruição da cidade trouxe um nível de trauma psicológico aos israelitas. Isso só pode ser expresso com a experiência de um funeral e a morte de um ente querido. O capítulo 2 foca a queda de Jerusalém, como isso foi uma consequência do pecado de Israel e foi causada pela ira de Deus, que é uma palavra-chave nesse poema. É importante lembrar, gente, que na Bíblia a ira de Deus não é uma raiva espontânea e volátil. Os poetas e os profetas bíblicos usam essa palavra para falar sobre a justiça de Deus. Então o Israel entrou em uma aliança com Deus e por séculos ele tem violado isso, adorando outros deuses, perpetuando a injustiça, imprimindo os pobres. E sim, Deus é lento para se irritar, mas eventualmente ele se irrita com a maldade humana e irá trazer a sua ira justa como uma forma de castigo. No caso de Jerusalém, isso vinha permitir que a Babilônia viesse conquistar a cidade. E assim esse poema está reconhecendo que a ira de Deus é justificada. É isso, mas isso não impede que peça a Deus que se demonstre compaixão novamente. O capítulo 3 quebra esse paidão de conceito a ter 3 versículos de letra. Portanto, é o poema mais longo do livro. E a voz é de um homem solitário, falando com um sofrimento, representando o sofrimento do povo. E o interessante é que esse capítulo é cheio de linguagem dos lamentos de Jó e Salmos, são importantes de lamentações, até mesmo dos poemas do profeta
sofredor nesse país. E o poeta vê essa dificuldade como uma forma da justiça de Deus. Como o capítulo 2 diz, mas paradoxalmente é isso que dá esperança ao quem leu o poeta. Isso o leva a oferecer as únicas palavras prometedoras em todo o livro. Por causa da fidelidade da aliança do Senhor, não perecemos, tá bom? As suas misericórdias nunca falham. São novas a cada manhã. Quão grandes são a sua fidelidade, Deus. Por isso digo a mim mesmo, o Senhor é minha herança. Por isso colocarei a minha esperança nele. Assim, o poeta raciocina. Se Deus é consistente o suficiente para trazer sua justiça ao mal humano, então ele também será coerente com a tua promessa da aliança, de não permitir que o mal tenha a palavra final. E assim, para esse poeta, o juízo de Deus é o berço da esperança para o futuro. O capítulo 4 remonta a mesma estrutura alfabética dos capítulos 1 e 2 e é uma representação vívida e perturbadora do cerco de 2 anos em Jerusalém. Isso contrasta como as coisas costumavam a ser em Jerusalém do passado e como ela se tornara terrível no cerco. Então as crianças costumavam ir e brincar nas ruas, mas agora elas pedem comida. Os ricos costumavam fazer refeições luxuosas, mas agora comem o que encontram na terra. E os líderes reais costumavam ser cheios de esplendor, mas agora estão famintos, sujos e irreconhecíveis. E o rei ungido da linhagem de Davi foi capturado e arrastado. Assim, o poder do poema vem do choque desses contrastes e explora a profundidade do sofrimento que Israel trouxe consigo mesmo. O poema final é único porque quebra o padrão do conceito. É do mesmo padrão do que todos os poemas do alfabeto, mas a ordem do alfabeto desapareceu. É como se o poeta não aguentasse mais a sua dor, explodisse em caos. O poema é uma comunicação comunitária pela misericórdia de Deus. A Israel implora a Deus para não ignorar o seu sofrimento e não abandonar. E ele oferece uma longa lista de todos os diferentes tipos de pessoas que foram devastadas pela queda da cidade. Eles pedem a Deus que não esqueçam essas pessoas e elas lamentam em nome de outras pessoas, dando voz à sua dor. Sofrer em silêncio simplesmente não é uma virtude nesse livro. O povo de Deus não é solicitado a negar as emoções, mas a manifestar os seus protestos para desabafar os seus sentimentos e derramar tudo perante Deus. O livro termina com um paradoxo. O poeta reconhece que Deus é um eterno Deus do mundo, mas também quer que as circunstâncias de Israel nos fazem sentir que Deus não está em lugar nenhum. E assim as palavras finais do livro deixam essa tensão totalmente sem solução. Ele lhe pergunta, a menos que você tenha nos respeitado por completo, e o livro termina. Ele é muito parecido com nossas próprias dores e experiências do sofrimento, mas a história não termina aqui. Mas esse livro nos mostra o tão quanto é importante como o lamento, a oração e a tristeza são a parte crucial na jornada de fé de Deus e de um mundo destruído. E é disso que se trata o livro de Lamentações. Amém? Vamos fazer uma breve oração, tá bom? Para que possamos refletir em tudo em nossas vidas. Uma oração para abrir os caminhos, receber Cristo e ter sabedoria, discernimento e inteligência. Vem com... Gente, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abra o coração e deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Receba o Espírito Santo, uma oração que irá ser feito por todos os que creem nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Lá no capítulo 17 do livro de João. Reflitam. Vamos orar? Oramos. Jesus Cristo falou. E levantando os seus olhos aos céus disse, Pai, é chegada a hora. Glorifique a teu Filho, para que também te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna todos quanto lhes destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo de Nazaré, a quem o Senhor a enviastes. Eu o glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, manifestei o teu nome, os homens que do mundo me destes eram teus, e tu me destes, Pai, e guardaram a tua palavra. Oh, glória a Deus! Agora,
já tem conhecido que tudo quanto me destes provém